Prezado amigo, querido telespectador da TV Mundo Maior, é com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa, Abrindo a Bíblia. Um programa que tem feito realmente muito sucesso, tem feito muita revolução no meio espírita e não espírita, e nós agradecemos isso a você, que tem sede de conhecer a verdade, e eu não faço nada que não seja em atenção à verdade que liberta, como diz Jesus em João 8:32, e minha intenção maior é que chegue até você todas as informações científicas, com suas fontes e da forma mais simples possível. Eu agradeço demais os e-mails que eu tenho recebido de pessoas que... Eu recebi inúmeros e-mails no programa, numa questão que foi feita sobre Jesus, que destruiria o templo e construiria em 3 dias, e na verdade nós falamos disso no programa, e nós recebemos inúmeros e-mails agradecendo, inclusive teve um que eu não lembro o nome, até peço desculpa, que dizia assim: o senhor consegue explicar os assuntos de uma forma fácil e faz com que a gente se sinta premiado com as suas informações. Muito obrigado pelos e-mails, continue enviando, porque para nós é um estímulo. Não é vaidade, que eu não mereço absolutamente nada, não me sinto superior a ninguém, estou aqui em busca de uma verdade que Jesus me orientou que buscasse. Nós vamos iniciar o programa de hoje com o e-mail do nosso querido irmão Matheus Felipe Mendes Andrade. Ele é da cidade de Machado, Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais. Ele diz aqui: professor Celestino, me chamo Matheus e moro na cidade de Machado, Minas Gerais. Eu sou muito admirador do seu trabalho. Muito obrigado, Matheus. Sou muito católico, mas tenho muita simpatia pelo Espiritismo. Obrigado também. Gostaria que o senhor resumisse para mim como a Bíblia foi formada. Olha, Matheus, essa sua solicitação daria uns 2 ou 3 programas para a gente responder, mas eu vou tentar, como você diz assim, resumir-se, eu vou tentar resumir. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, porque a palavra Bíblia vem do grego biblos, que é livro, e Bíblia ou Bíblia é o plural de livros, portanto, aliás, plural de livro. A Bíblia é uma biblioteca. Nós temos 3 tipos básicos de Bíblia: a Bíblia hebraica, com 24 livros, a Bíblia católica com 73, que é a que você é seguidor, a sua religião, e a Bíblia protestante com 66 livros. Agora, o interessante é você entender que cada livro desse teve uma época, teve uma situação social, histórica, política, que envolveu a escrita daquele livro. Por que Moisés escreveu o Gênesis, por exemplo, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, o Pentateuco, que o judeu chama de a Torá, que é a revelação divina e não a lei, como muita gente traduz? Revelação ou ensinamento divino. Por quê? Porque o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que representam a Torá lá para o judeu, teve uma época importantíssima. Ou seja, quando você vai estudar a Bíblia, meu caro Matheus, você tem que saber cada livro, que situação envolvia, política, social, para quem aquele livro foi escrito, por que foi escrito, porque ele tinha um objetivo. E a grande questão é essa: muitas vezes a gente pensa que aquele versículo que Deus, na sua infinita misericórdia, intuiu ou assistiu o escritor sagrado para receber aquela mensagem, a gente pensa que foi para mim. Não, foi para um povo em determinada época. Isso não significa que não sirva também a lição para mim, mas ele não se dirigiu a mim especificamente. Para nós espíritas, a gente sabe que sim, porque nós já vivemos várias épocas, então onde a mensagem de Deus foi derramada ou foi enviada, nós participamos dela. E aí, os 5 primeiros livros você tem que entender que foi escrito. O primeiro falando das origens e da história de Abraão, e da história de Isaac, Jacó e toda a sua descendência, que termina com o Gênesis, termina com
a construção, vamos dizer assim, a nomeação dos 12 filhos de Jacó, que no futuro representou as 12 tribos de Israel. Que você, lá tem a história do anjo que lutou com Jacó, e aí ele passou a se chamar Israel, porque Israel significa lutei com Deus em hebraico. E aí vem o Êxodo, que narra a saída do povo hebreu do Egito, com toda aquela codificação, os 10 mandamentos e tudo mais. O Levítico, que é o livro dos sacerdotes, ou Cohen em hebraico. Números, como o nome está dizendo, a contagem das tribos, das pessoas. E por último, Deuteronômio, que é um livro que chama Bamidbar, ou Devarim, em hebraico, significa palavras, que representa Deutero, é uma segunda lei, segundo o grego, Deuteronômio. Nomos, em grego, é lei, Deutero, segunda. Portanto, você observa que esses primeiros 5 livros teve um objetivo que era uma base, que ainda hoje é o mais importante livro para o povo hebreu, que representa todo o código, toda a revelação divina está aí nesses 5 livros. Depois vieram os livros dos profetas, que aí você vê em toda a história, foram os grandes médios de todos os tempos, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, chamados profetas maiores, profetas menores, que representam toda a revelação mediúnica dos profetas, terminando com o livro de Malaquias. E depois, os chamados livros sapienciais, que aí vem os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, que são obras consideradas sapienciais, que aí o judeu divide a sua Bíblia em Torá, que é os 5 livros, Neviim, que vem de Navi, que é profeta em grego, e por último os escritos, que ele chama de Ketuvim. Então, por isso que a palavra Bíblia em hebraico chama Tanakh. Torá, Neviim, Ketuvim, que são o conjunto. E aí, adicionado a isso, nós temos o Novo Testamento, aí tem que ser a história, né? Novo Testamento, os 4 evangelhos, depois o livro de Atos, que fala do cristianismo nascente, as cartas de Paulo, as cartas católicas e terminando com o Apocalipse. Então, cada livro desse teve uma história e que você deve procurar, ao ler, saber enquadrar cada livro desse onde está o fato relacionado com a sua história e com a sua colocação. Senão você não vai entender o que Jesus dizia, o que Paulo dizia, o que falava as epístolas católicas de Pedro, todas aquelas epístolas que a gente conhece, que está lá representando, chamada as epístolas católicas, e por último o livro do Apocalipse, que é um livro que nós vamos falar nele ainda, tem muitos e-mails falando sobre isso, nós estamos armazenando e vamos fazer uns programas sobre Apocalipse quando a gente terminar o Evangelho de Mateus. Mas, resumidamente, é isso, meu querido Mateus. Não leia nada, nenhum livro da Bíblia, sem saber quando ele foi escrito, por que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Senão você não vai entender absolutamente. Espero ter respondido o seu e-mail. Muito obrigado. Continue nos escrevendo. E nós vamos para um pequeno intervalo. Em seguida retornaremos. Até já.